Okay, 1 Corinthians chapter 1 and verse 30. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. How does God sanctify men? Como é que Deus santifica homens? It is the work of the Holy Spirit. É trabalho do Espírito Santo. It is the work of the Word of God. É trabalho da palavra de Deus. And now it is the work of Jesus Christ Himself. E agora é trabalho do próprio Senhor Jesus Cristo. In this verse we have four things that are ours all because of Christ. Neste versículo nós temos quatro coisas que acontecem todas elas por causa de Jesus Cristo. The wisdom from God, Sabedoria de Deus, righteousness, justiça, sanctification and redemption. santificação e redenção. All four of these things we have in Christ. Todas estas quatro coisas nós temos em Jesus So Cristo. Christ is our sanctification. Então Cristo é a nossa We santificação. don't need to work out a sanctification for ourselves. Nós não temos que trabalhar uma santificação para nós mesmos. We come to Christ for righteousness. Nós vimos a Cristo para Because- santificação, para For justiça, righteousness. para justiça. Because we know that we cannot get a righteousness from ourselves. Porque nós sabemos que não conseguimos fazer uma justiça nossa própria. We come to Christ for sanctification. Nós vimos a Cristo para santificação. Because we cannot get sanctification on our own. Nós não conseguimos alcançar a santificação por nós próprios. We get righteousness without works. Nós We have righteousness Nós temos without works. justiça sem obras, sem trabalho. We have sanctification without works. Nós temos santificação sem obras. Christ sanctifies the believer. Cristo santifica o crente. In Ephesians 5:25 and 26, Em Efésios 5, 25 e 26, it says that Christ loved the church, diz que Cristo ama a igreja. gave himself for the church. Deu-se a si mesmo, entregou-se a si mesmo pela The igreja. reason is so that he might sanctify the church. A razão é para santificar a igreja. So sanctification is the work of Christ. Então, santificação é o trabalho de Cristo. Hebrews chapter 10 Hebreus, capítulo 10, and verse 14. versículo 14. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. So, Christ does a work of sanctification. Então, Cristo faz o trabalho da His santificação. offering was all that was needed to sanctify our lives. A sua oferta foi tudo o que era necessário para santificar as nossas vidas. As a Savior, He saved us from sin. Como Salvador, Ele salvou-nos do pecado. There is no salvation in no other name under heaven given to men whereby we must be saved. Nenhum outro nome há debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. As a Savior, He is sinless. Como Salvador, Ele é sem pecado. We read in 2 Corinthians 5:21. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, That though He knew no sin, He was made sin for us. Ele, sem pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. In 1 Peter chapter 2 and verse 22, Em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 22, 1 de Pedro 2, 22, He committed no sin. Deceit was not found in His mouth. 1 Peter 2:22. 2:22. That's not,
who committed no sin nor deceit was found in his mouth. No? Is that different? Yes? Yeah, that's right. 2:22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não cometeu pecado. Okay. So he is sinless. Então ele não tem pecado. And yet he receives sinners. E ainda assim ele recebe It's pecadores. amazing. É algo maravilhoso. Though he is sinless and though he hates sin, he receives sinners. Ele não tem pecado e ele odeia pecado e ainda assim ele recebe pecadores. Luke chapter 15, verses 1 and 2. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. You know, the religious leaders in Jesus' day, they didn't like Jesus. Os líderes religiosos nos tempos de Jesus, eles não gostavam de Jesus. And this is what they said. Isso era o que eles diziam. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. If he's so holy and perfect, why is he sitting with sinners? Se ele é tão santo e perfeito, como é que ele se senta com pecadores? Why is he eating with them? Por que é que ele está a comer com eles? And that was the accusation of the religious leaders, E essa era a acusação dos líderes religiosos, that he spent time with sinners. que ele passava tempo com pecadores. Of course, I'm glad he did. É claro que eu estou muito contente que ele I'm tenha glad feito he isso, cared about people who were sinful. que ele se tenha preocupado com pessoas que eram pecadores. He didn't like their sin, Ele não gostava do pecado delas, but he loved them. mas ele amava-as. And his purpose was to save them E o from their propósito sin. dele era salvá-las dos seus pecados. He offered himself as an offering for their sin. Ele ofereceu-se a si mesmo como uma oferta pelo pecado dessas pessoas. Hebrews chapter 10 Hebreus, capítulo and 10, verses 12 to 14. versículos 12 a 14. Hebreus 10, 12 a 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Christ wants to see you sanctified. O texto continua, fala, já lemos várias vezes o versículo 14, mas Cristo quer ver-te santificado. And so he died for you Então Ele morreu por ti, to save you from your sins. para te salvar dos teus pecados. He is a savior. Ele é um salvador. But he's also a shepherd. Mas Ele também é pastor. In Jeremiah chapter 29 Em Jeremias, no capítulo 29, and verse 11. versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. All throughout the scriptures we read about God being a shepherd. Em toda a Escritura nós lemos sobre Deus ser um pastor. David said in Psalm 23, "The Lord is my shepherd." Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Jesus says in John chapter 10, "I am the good shepherd. I give my life for the sheep." Jesus diz em João capítulo 10, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. He is a shepherd. Então ele é um pastor. And here in Jeremiah 29, this was written during the days when Israel was in captivity. Aqui em Jeremias 29, isto foi escrito durante os dias em que Israel estava no cativeiro. He cared for his people. Ele cuidou do seu And povo. sometimes caring for his people meant disciplining them. E às vezes o cuidado pelo povo significava disciplinar o And povo. he disciplined Judah for their sin. E disciplinou Judá por causa do pecado. And he brought them into captivity. E levou Judá para o cativeiro. But he has plans for them. Mas ele tinha planos para eles. Plans to give them a future. Planos de lhes dar um futuro. Plans of peace. Planos de paz. Even though there's discipline, yet God is showing his care for us. Ainda que haja disciplina, Deus mostra o seu cuidado The por work nós. that he began in you on the day he saved you, he will finish. A boa obra que ele começou em vós há de completá-la. So he is a shepherd.
Então ele é um He's a pastor. guide for the church. Ele é um guia para a He's a igreja. guide for the family. Ele é um guia para a He família. is a guide for the individual. Ele é um guia para o indivíduo. When life is a maze, Christ is the way out of that maze. When life is complex so that you can't find the way out, Quando a vida é tipo um labirinto e é complicada, Cristo é a chave para sair dessa estrada Christ complicada. can get you out. Cristo consegue levar-te para He fora. says in John chapter 10 and verse 4, Ele diz, João, no capítulo 10, versículo 4, diz João, that he, as a shepherd, goes before his sheep, and the sheep follow him. They know his voice. que ele vai adiante das suas ovelhas e as ovelhas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Christ wants to sanctify your life. Cristo quer santificar a tua vida. And so he says, follow me. E por isso ele diz, segue-me. He's a shepherd, Ele é um pastor. and he's guiding your life. Ele está a guiar a tua Where vida. is he guiding you? Para onde ele está a guiar-te? He's guiding you out of sin. Ele está a guiar-te para fora do So pecado. we are to follow him. Para que tu o sigas. He's also a high priest. Ele também é um sumo sacerdote. He's a mediator securing salvation. Ele é um mediador confirmando a salvação. He prays for his own. Ele ora pelos seus. Romans 8 verse 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebrews 7:25. Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. So he's praying for us. Então ele está a interceder por nós. He restores fellowship after we sin. Ele restaura a comunhão depois de que nós pecamos. So in 1 John chapter 2 and verse 1. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. So when we sin, he is a high priest. He knows our weaknesses. Então, quando nós pecamos, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele conhece as nossas And fraquezas. he knows we will fail. E Ele sabe que nós vamos cair. But we can confess our sins. Mas nós podemos confessar os nossos Find pecados. him to be faithful and just to forgive us of our sins. E saber que Ele é fiel e pode perdoar os nossos pecados. To cleanse us from all E unrighteousness. nos purificar de toda a injustiça. He is preparing a place for us. Ele está a preparar um lugar para nós. John chapter 14. João capítulo 14. He says, I go and prepare a place for you. Ele diz, eu vou e vou-vos preparar um lugar. He's producing fruit in our lives. Ele está a produzir fruto nas nossas vidas. In John chapter 15. Em João capítulo 15. Abide in me and I in you, and you will bear much fruit. Permaneçam em mim, eu permaneço em vós e dareis muito fruto. And so he is a high priest. Ele é o sumo A sacerdote. savior who saves you from sin. Salvador que te salva do teu pecado. A shepherd who guides you out of sin. Pastor que te guia para fora do pecado. A high priest who restores fellowship when we sin. Sumo sacerdote que restaura a comunhão quando nós pecamos. And he is, of course, Lord. He is Lord. E claro, Ele é Senhor. God swore that every knee shall bow and every tongue confess that he is Lord. E Deus afirma que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Senhor. This is who Christ is.
Isto é quem He's Cristo é. many more things, Ele of course. é muito mais, claro, We don't have time to talk about all that He is. mas nós não temos agora tempo para falar sobre tudo o que But we Ele é. have a whole lifetime to learn about Him, Mas nós temos toda a vida To para grow aprender in Him. sobre Ele, para crescer nele, to learn to enjoy Him more. para aprender a amá-lo e desfrutar da presença When dele you mais. first came to Christ, did you think Christ was wonderful? Quando no início vieste para Cristo, tu percebeste o quão maravilhoso Ele é? It's far more wonderful than you could ever imagine. Ele é muito mais maravilhoso do que o que tu imaginas. And you can spend a lifetime enjoying Him. E tu podes passar o resto da vida As a His, desfrutá-lo. his desire is to spend a lifetime enjoying you. E o desejo dele é passar também a vida a desfrutar de comunhão contigo. He has plans for us. Ele tem planos para nós. Plans to complete the work that He began in us in the day that He saved us. Planos de completar o trabalho, a obra que Ele começou a fazer no dia que nos salvou. So in John chapter 15, Jesus talks about abiding in Christ. Então, no capítulo 15 de João, Jesus fala sobre este trabalho que o Espírito Santo faz de nos ajudar a permanecer em Cristo. In John 15 verse 4, He says, "Abide in me and I in you." No versículo 4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. And the secret to bearing fruit in your life is abiding in Christ. Então, o segredo para que a tua vida dê fruto é permanecer em Cristo. And what kind of fruit will we see in our life? E que tipo de fruto nós vamos ver na nossa vida? Well, it's the fruit of the Spirit. É o fruto do Espírito. The fruit of being like Christ. É o fruto de ser como The Cristo. fruit of having a character like Christ. É o fruto de ter um caráter como o de Cristo. Wouldn't you like to have that? Não gostarias de That's ter why isso? God has saved us. É para isso que Deus nos So salvou. that instead of being like the world and like sin, Em vez de ser como o mundo ou ser como o pecado, we are like Christ. nós somos como Cristo. What does it mean to abide in Christ? O que significa permanecer em Cristo? It means to enjoy fellowship with Christ. Significa desfrutar de comunhão com In Cristo. 1 Corinthians 1:9, Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, we read, "God is faithful, who's called us into a fellowship with His Son, Jesus Christ." diz que Deus é fiel e Ele chamou-nos para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. In 1 John 1:3, Em 1 de João 1:3, John is writing so that we could have fellowship with the disciples. João escreve para que haja comunhão com os demais discípulos. But then he says our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Mas Christ. ele diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. In 1 John 5:12, Em 1 João, capítulo 5, versículo 12, says, "He who has the Son has life." diz: quem tem o Filho tem a vida. If you don't have the Son, you do not have life. Aquele que não tem o Filho não tem, o Filho de Deus não tem a vida. So enjoying life in Christ is what the Christian life should be about. Então, gozar, desfrutar da vida em Cristo é isso que a vida cristã significa. Enjoying fellowship with Christ. Desfrutar da comunhão com Cristo. That's what it means to abide in Christ. É isso que significa permanecer em Cristo. But it also means to remain or stay with Him. Mas também significa permanecer, estar e permanecer, continuar nele. We get that idea in Luke chapter 24 E tiramos essa ideia de Lucas capítulo 22, and verse 29. versículo 29. There were these disciples on the road to Emmaus. Aqueles discípulos que estão a caminho de Emaús They were sad. estavam tristes. Lucas 24. They had just seen Jesus die on a Eles cross. estavam tristes, eles tinham visto Jesus morrer na cruz. They thought He was the Messiah, but I guess they thought wrong. Eles acharam que tinham visto o Messias, mas depois concluíram que afinal deveriam estar errados. He must not have been the Messiah. Afinal ele não era o What a Messias. great man he was. Mas que grande homem ele The era. words he spoke were amazing. As palavras que ele falou foram Brought espantosas. joy to many people. Alegria para muita gente. The miracles he did. Os milagres que ele No fez. one did miracles like him. Ninguém fez milagres como ele fez. But how can he be the Messiah? He's dead. Mas como é que ele pode ser o Messias? Afinal de contas ele está morto. A stranger comes to the side. Estrangeiro. Um estranho chegou e colocou-se ao lado And deles. starts talking to them. E começou a falar com eles. Don't you realize that the Christ had to suffer?
vocês não perceberam ou vocês não entenderam que era necessário que o Messias morresse? And beginning with the book Sofresse? of Genesis, E começando no and livro going de all Gênesis, throughout the Old Testament, passando por todo o Velho Testamento, he showed them how Christ needed to suffer and die. mostrou-lhes como era necessário que o Cristo, o ungido, o Messias, sofresse e morresse. Got to Emmaus. E até chegarem a Emaús, It was time to say goodbye to the stranger. era a altura de dizer adeus a esse estranho, But they didn't want to say goodbye to him. mas eles não queriam dizer Their adeus. hearts were burning within them Os corações deles estavam a arder dentro deles, with joy. com alegria. And they say in verse 29, abide with us. It's towards evening. E no versículo 29 diz, eles pedem, fica conosco, porque já é tarde. Don't leave us. Não nos deixes. We've enjoyed this fellowship so much. Don't leave. Nós gostamos tanto deste tempo de comunhão, não Stay nos with deixes. us. Fica conosco. That's what it means to abide in Christ. É isto que significa permanecer em Cristo. Abiding in Christ means we don't habitually sin. Permanecer em Cristo significa que nós, habitualmente, nós não pecamos. Romans chapter 7 and verse 20. Romanos capítulo 7, versículo 20. Romanos 7, 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. 1 John chapter 3 1 João capítulo 3. and verses 6 to 9. 1 João 3, de 6 a 9. 1 João 3, de 6 a 9. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Every believer will struggle with sin, Todo crente vai lutar com o pecado, but we should not be habitually sinning. mas nós não deveríamos estar a pecar de forma habitual, There's a contínua. difference between a habitual sin and a struggle with sin. É diferente pecado habitual e luta com o pecado. We are not to give up the fight. Nós não devemos desistir da luta. God has promised that we will one day no longer struggle with sin. Deus prometeu que um dia nós não mais lutaremos contra o pecado. Abiding in Christ means we don't habitually sin. Permanecer em Cristo significa que nós não pecamos When habitualmente. we sin, we don't the fellowship we enjoy with Christ is no longer there. Quando nós pecamos, significa que aquela comunhão com Cristo já não existe. The relationship is still there. O relacionamento existe. You don't lose your salvation because you sin. Tu não perdes a tua salvação porque tu pecas. The relationship never changes. A relação nunca muda. You cannot lose your Tu salvation não podes perder a tua if it is salvação. a genuine salvation. Se é uma salvação He will genuína, complete the work He began in you. Ele vai completar o trabalho que Ele começou em ti. But if we sin, the joy of that relationship, we will not have that anymore. Mas se nós pecarmos, essa alegria, a alegria dessa salvação, nós já não vamos ter. We're going to walk in the light. Nós vamos andar na But luz. if we walk in the darkness, we cannot enjoy the light. Se nós andarmos na escuridão, nós não gostamos da luz. We grieve the Holy Spirit. Nós entristecemos o Espírito We Santo. grieve the Son of God. Nós entristecemos o Filho de Deus. So we don't enjoy the Christian life. Então aí nós não desfrutamos, não gozamos, não nos alegramos da vida Abiding cristã. in Christ means we don't habitually sin. Permanecer em Cristo significa que nós não pecamos habitualmente. So the work of sanctification is the work of the Holy Spirit, Então, santificação é trabalho do Espírito Santo and it is the work of Christ, e é o trabalho de Cristo and it is the work of the Word of God, e é o trabalho da Palavra de Deus and it is also the work of God the Father. e também é o trabalho de Deus, o Pai. And so we're going to finish with thinking about God the Father.
Então nós vamos terminar agora este momento falando do trabalho de Deus o Pai. First in John chapter 15 João, capítulo 15, and verses 1 and 2. versículos 1 e 2. João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. And Hebrews chapter 12, E Hebreus capítulo 12, verses 3 to 11. Hebreus 12, de 3 até ao 11. Let me read that, please. 3 to 11. Hebreus 12, de 3 a 11. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, com a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. What is the Father's responsibility in sanctification? Qual é a responsabilidade do Pai na santificação? First, He has a desire to see us sanctified. Em primeiro lugar, Ele tem o desejo de nos ver In 1 santificados. Thessalonians 5:23. Primeira aos Tessalonicenses 5, 23. Now may the God of peace Himself sanctify you completely. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. The whole verse. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor It is the Jesus Cristo. desire of the Holy Spirit, of Christ and the Father that you be sanctified. É desejo de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo, que cada um de nós seja santificado. What does the Father do? O que é que o Pai faz? He does two things. Ele faz duas coisas. In John chapter 15, in the verses we read, Naqueles versículos que lemos em João 15, He prunes the branches. ele corta os ramos. You know, if you're doing some gardening and you want the flowers or the plants to be better, to be brighter, Quando se trabalha em jardinagem e se cuida de plantas, de árvores, para que elas possam ser melhores, you do some pruning. é preciso fazer a poda. You cut off some dead branches. Corta-se alguns ramos mortos. Some living branches you might even cut a little bit so that it would grow a little bit more healthier. Alguns ramos que estão vivos, corta-se um pouco para que eles possam crescer com mais saúde e vitalidade. And the Father prunes our lives. E o Pai, Ele poda as nossas vidas. He wants to take out the dead things in our lives and replace them with healthy things. Ele quer tirar coisas mortas da nossa vida e substituí-las por coisas saudáveis. So the Father prunes His own. Então, o Pai, Ele poda os seus. And secondly, in Hebrews chapter 12, in that long passage we read, E naquela outra passagem que nós lemos em Hebreus, essa longa passagem, capítulo 12, He disciplines His own. Ele disciplina os seus. He disciplines us because He loves us. Ele disciplina-nos porque Ele ama-nos. A parent should discipline children Um pai deve
disciplinar o seu filho. You don't discipline because you hate your children. Tu não disciplinas o teu filho porque o odeias. You don't discipline because you're angry at them. Tu não o disciplinas porque estás zangado com ele. I know a lot of parents will be disciplining because they're angry. Eu sei que há pais que disciplinam os filhos porque estão zangados. But a parent shouldn't discipline in anger. Mas um pai não deveria disciplinar em ira. We discipline because we love our children. Nós disciplinamos porque nós amamos os nossos filhos. We want to see positive or different results or different attitudes. Nós disciplinamos porque nós queremos ver resultados diferentes, positivos neles. We want them to do the right thing. Nós queremos que eles façam aquilo que está certo. And so we discipline them when they do the wrong thing. E é por isso que nós os disciplinamos quando fazem as coisas Sometimes we erradas. have mercy. Às vezes nós temos misericórdia. God has mercy too. Deus tem misericórdia também. But God disciplines His own Mas Deus disciplina os que são dele. because He loves us. Porque Ele ama. And He wants us to go in the right direction. E Ele quer que nós andemos, que vamos na direção certa. So, in sanctification, the Holy Spirit has a responsibility. Então, na santificação, o Espírito Santo tem responsabilidade. The Word of God has a place in our sanctification. A palavra de Deus tem o seu lugar na nossa santificação. Jesus Christ has a responsibility in our sanctification. Jesus Cristo tem responsabilidade na nossa santificação. God the Father has a responsibility in our sanctification. Deus o Pai tem responsabilidade na nossa santificação. See, their desires that we'll be sanctified. Os seus desejos é que nós sejamos santificados. And they're doing a lot to see it happen. E eles estão a fazer muito para verem isso acontecer. After lunch, we'll talk about the work of the believer in sanctification. Depois do almoço, nós vamos falar sobre o trabalho do crente na santificação. What does it mean for us? O que é que isso significa para nós? But now it's lunchtime. Mas agora é tempo de almoço.